Olha só, as IAs dominaram o mercado. Isso é fato, a gente já sabe disso. Elas dominaram o mercado de todas as áreas que envolvem muita inteligência humana, muita criatividade. Elas ou estão fazendo ou estão dando suporte aos humanos nisso. Elas dominaram a mídia, só se fala de IA. Elas dominaram todo o planejamento e desenvolvimento do mercado. E não dá para falar mais de trabalhar sem uma IA. Com tantas IAs, qual você deveria comprar? Agora, diante desse gama de oportunidades, a gente fica na dúvida de qual IA que a gente deveria adquirir e para que deveria usar ela. Com isso, o que eu decidi fazer? Eu decidi pegar uma das IAs que não é das mais badaladas e nem das mais baratas, que todo mundo tem curiosidade de saber como que ela funciona e se ela realmente vale a pena, que é o nosso bom e velho Copilot dentro do Office 365, para apresentar para vocês e mostrar quais as diferenças que vocês vão ter usando ele, quais são os ganhos, quais seriam os diferenciais competitivos e se realmente vale a pena. Eu acabei de renovar a minha e são quase R$ 2.200 ou R$ 2.400. Para mim vale a pena porque eu uso muito, além de ajudar a produzir conteúdo. Mas eu quero mostrar para vocês uma licença com Copilot e uma licença sem Copilot. Qual a diferença prática? Onde você realmente vai ganhar, o que você vai ganhar e o que ela pode te ajudar. Então eu quero te mostrar isso estruturado, de forma prática, diretamente em duas licenças que eu controlo aqui na ProStado, uma minha e uma outra licença muito relevante que a gente tem aqui internamente, que é uma licença mais robusta, mas que não tem o Copilot Studio, mesmo sendo uma licença mais top. Então eu quero que vocês comparem esse cenário e tomem a decisão. Será que vale ou não vale a pena adquirir essa ferramenta? Olha só, eu vou começar aqui pelo Looping. Isso aqui é a minha licença. Nessa licença eu tenho o Copilot. Essa é uma outra licença dentro da ProStado que não tem o Copilot. Quando a gente fala do Looping, você pode ver que tanto aqui nas ferramentas de criação, subpágina, página, aparentemente eu não vejo nenhuma diferença por enquanto. E olha que existe uma aqui no Looping que eu vou mostrar mais à frente, mas basicamente não vi nenhuma diferença, nada especial para essa licença. Basicamente todas as ferramentas, todos os cenários. Então tudo igual. Se você quiser criar uma subpágina aqui, ele cria da mesma forma. Se você criar uma subpágina aqui, ele cria com as mesmas possibilidades de ferramentas aqui embaixo. Tudo muito parecido nos dois cenários. Tá? E nem onde ficam as ferramentas normalmente do Copilot, que é à direita, tem alguma diferença. Tá vendo? Basicamente o mesmo cenário. Não vi muita diferença aqui no Looping, mas não tem nenhuma. Não, tem sim. Quando você está numa conta do Copilot, ele te permite trabalhar com um facilitador. Se você habilita o facilitador, ele garante que é uma reunião do Teams. Quando você está em uma conta que não tem acesso, ele não habilita o facilitador aqui na hora que você está editando um evento. Então você pode até criar a conta, aqui foi onde eu estou no usuário, que não é o Carlos Pires, convidando o Carlos Pires, e aqui eu estou no Carlos Pires, convidando o outro, o Gestão Office. Se você coloca aqui, você pode marcar o facilitador, e o facilitador cria uma estrutura dentro do Looping do que aconteceu naquela reunião, até com tarefas a serem agendadas. Então isso aqui é muito legal. Aí quer ver, eu tenho uma reunião aqui que eu posso mostrar para vocês como fica. Se eu vier nessa reunião aqui, nessa semana, e vier nessa reunião, eu habilitei o facilitador. Quando eu peço para habilitar a recapitulação, aqui ele me dá a visão curta. Mas se eu vim aqui em anotações, o que ele fez? Ele criou uma página do Looping com resumo da reunião e todas as tarefas que cada pessoa falou que ia executar. Então, por mais que inicialmente a gente não perceba mudanças aqui no Looping, como ferramenta de fato, vou fechar isso aqui, não dá confusão, no Looping, ferramenta de fato não tem diferença, mas existe essa possibilidade de se diferenciar. Quando eu venho aqui dentro do Planner, aqui a gente já começa a ter diferenças bem mais significativas. Aqui eu tenho a opção de Planner básico e Premium, aqui eu tenho o básico, o Premium com IA, e a versão de planejamento. Então existe uma outra versão aqui que você pode utilizar usando os assistentes de IA. Depois eu vou mostrar para vocês, mas eu não quero entrar no detalhe aqui hoje, porque tem muita coisa para a gente ver ainda. No SharePoint, existem grandes diferenças? Sim, duas basicamente. Quando eu clico aqui e peço uma nova ferramenta, ele só me dá essa lista. Quando eu estou na lista do usuário que tem a IA, permite fazer a visualização com IA e permite criar agentes vinculados a essa página. Então, um agente que só vai buscar conhecimento aqui dentro. E a opção de criar uma página também
com o IA. E existe essa ferramenta aqui em cima, que é a possibilidade de você abrir uma IA referente a qualquer local que você está dentro do Office e ela vai te ajudando a navegar. Ela não existe aqui, não existe nessa opção. E quando você está editando uma página também, se você clica aqui em editar e pede mais aqui, deixa eu pegar não aqui, ó, mais, ele te dá a opção de você vincular um agente. E se você quiser criar uma seção aqui, dependendo do cenário, um material, se você, por exemplo, quiser criar um banner, algo do tipo, ele te dá a opção de você criar ele com o IA. Então, se você coloca um texto aqui, pede para gerar alguma coisa, ele também te dá essas opções. Então, aqui ele não está me dando nada, mas se eu venho aqui na prova do resultado, deixa eu até salvar, tá vendo? Ele não me deu nenhuma opção. Republicar aqui, vem aqui, pedir para editar esse site. Quando eu clico aqui na seção, e eu acho que eu apaguei a seção errada, quer ver que eu fiz? Aqui, tá vendo? Ele me dá a opção de criar ambientes já com IA. Então, ele me dando essa opção, eu posso trazer outras questões aqui dentro, já produzidas direto por IA. Se eu colocar um texto, ele já traz imagem, texto, cor, ele já estrutura tudo isso aqui. O nome dessa seção aqui é apresentação. Acho que eu apaguei a seção errada. Então, ele me dá a opção de criar tanto por aqui, escolhendo o que eu quero fazer. Então, ou quando eu crio qualquer seção, ele também me dá essa opção. Republiquei. Aqui no SharePoint, então, a gente tem ele como agente na hora de editar uma seção, igual eu acabei de mostrar. Tem ele como agente aqui dentro, tem ele na visualização de página, tem ele aqui em cima como suporte o tempo todo. Quando eu estou falando de um e-mail, ele também retorna. Por quê? Se eu estou aqui tentando digitar e-mail, eu não tenho nenhum apoio nessa escrituração, nessa escrita, né? Aqui eu já posso fazer com o Copilot um texto e pedir ele para melhorar. Então eu tenho várias opções aqui que ele me permite atualizar um texto, melhorar um texto, deixar ele mais direto ou até mesmo ajudar a criar. Eu, por exemplo, uso muito como, na hora que eu vou responder o e-mail, eu venho aqui dentro, peço para escrever uma mensagem, dito a mensagem pela ferramenta digitada da Apple, que eu uso o MacBook, e ele já me dá um resumo, eu peço a ele para melhorar, fica um ótimo texto. Quando a gente vem nas ferramentas operacionais, não existe grandes diferenças, tá? Por exemplo, a única diferença que a gente tem aqui, a gente tem essa ferramenta aqui, que também está disponível, mesmo cenário. Você tem o mesmo Copilot aqui, que também te dá a mesma opção. A única coisa que vocês têm que notar é isso aqui, ó. Quando você está no Copilot Studio, quando você está na conta que tem o Copilot, aqui em cima aparece a opção de você escolher se você vai procurar na web ou na máquina. E quando você está na versão não paga, ele só procura na web. Desculpa, na máquina não. Na web ou no seu ambiente dentro do SharePoint. Quando você está no não pago, ele só busca no ambiente da internet, não busca no SharePoint. Tá vendo? Acesso padrão não aparece. Acesso premium, aparece essa opção aqui em cima. Então, ela é bem interessante. Quando você vem aqui no Excel, existe uma fórmula chamada Copilot, que ela montaria fórmulas e executaria coisas automaticamente. Mas ela ainda não está disponível. Eu até testei ela, depois eu vou verificar se eu consigo habilitar para disponibilizar para vocês, mas ela não está disponível ainda. Agora, quando você tem o Copilot, aqui aparece um gerador de fórmula. Quando você está com dúvida. Se você tem aqui, ele não aparece. Então, se eu vier aqui e falar que eu quero, por exemplo, gerar uma fórmula aqui. Gerar uma fórmula, some todos os dados da linha A com os dados da linha D. Deixa eu ver se ele vai gerar aqui. Não, aqui ele não vai. Mas você pode pedir ele para gerar. Deixa eu desligar o ditado aqui. Mas você pode pedir ele para gerar fórmulas por aqui. Depois eu vou mostrar para vocês isso. Mas hoje eu quero seguir um padrão aqui do meu roteiro. No Word, também ele deixa você utilizar a ferramenta para digitar melhor, caso você faça alguma coisa. Então, se você fizer um teste aqui, você pode pedir a ferramenta para te ajudar. Diferente daqui, que ela não aparece, né? Então, ele aparece aqui como ferramenta, ele pode melhorar qualquer texto para vocês. E ele também, no começo do texto, ele estava aparecendo aqui em cima, a gente não agora apagou, mas ele te permite resumir o texto todo que está dentro daquela página do Word. Então, se você tiver com o Word muito grande para ler um contrato, você pode pedir ele para resumir. E, por fim, a gente tem aqui dentro do ambiente do próprio Copilot, esse ambiente mais com cara de IA hoje em dia. Quando você está na versão não paga, você pode criar seus agentes, mas ele não aparece alguns agentes aqui em cima e não aparece o Notebook LM.
que quando a gente está aqui nesse formato, olha, ele mostra o agente pesquisador, que é o agente que vai pesquisar para você. Você pode definir as fontes que você quer que ele busque. E o agente analista, que ele tem um perfil muito mais interno, ele não tem fonte, ele só vai analisar o ambiente interno. Então esses dois copilots aqui já prontos não têm disponibilidade, e você não tem disponibilidade do Notebook LM, que é essa ferramenta aqui, onde você pode montar uma base de dados e pedir para ela te ajudar, muito parecida ao Notebook LM da Microsoft, da Google. Então, basicamente, tem muita diferença, tem muita questão aqui que pode ajudar no dia a dia, e aí avaliar se tudo isso aqui vale ou não os R$200 por mês. O que eu sempre penso? R$200 por mês, se isso me der o resultado que um estagiário iria me dar, ele já vale a pena, porque não só por ser mais barato que o estagiário, mas que eu posso pegar o estagiário e colocar em outra coisa, e eu posso usar esse recurso e gerar isso sem dar trabalho operacional para alguém. Não trabalhar com mão de obra barata, trabalhar com mão de obra que eu estou qualificando para crescer. E usar a IA para me ajudar na mão de obra que é mais operacional. Basicamente, eu queria dar esse overview para vocês entenderem a estrutura do Copilot, para que a gente pudesse depois trabalhar em algumas questões de segurança que serão muito importantes daqui para frente. Mas hoje vocês viram, assim, de forma geral, se vale ou não a pena. Eu acho que vale, super recomendo, mas é o de cada um. Faça um teste, a Microsoft libera teste de 30 dias, pode ser muito interessante para você poder avaliar se vale ou não a pena usar essa ferramenta. Muito obrigado, eu fico por aqui e não se esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, marca a notificação para você ser avisado quando sair vídeo novo e também lembra do clube de membros e de seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.